Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dieira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao Processamento Sísmico utilizando o pacote Madagascar. Hoje a gente vai fazer uma modelagem básica aqui no modelo que a gente construiu nas aulas anteriores, ok? Utilizando os programas do pacote Madagascar. Primeiramente ficou faltando um passo intermediário aqui no nosso S-Construct. Depois da gente gerar um modelo, a gente vai ter mais um flow para calcular as derivadas da interface, ok? Ou seja, a inclinação da interface. Vou colocar aqui um arquivo DIP, ele vai ser gerado a partir de interfaces, que é a nossa interface já interpolada, ok? E a gente vai fazer o seguinte, vai chamar o sfderiv, como está no flow a gente não precisa do prefixo, e eu passo o scale igual a yes, para que esse cálculo das derivadas seja feito e utilizado um fator de escala, ok? Então a gente utiliza scale igual a yes. E aí a gente vai poder começar a nossa modelagem. A gente vai utilizar um programa que utiliza a modelagem Kirchhoff, ok? Que é o programa SF Kirmod Newton. A gente primeiro vai gerar esse arquivo com as derivadas e depois a gente inicia a fazer essa modelagem. Vai ter um conjunto bem grande de parâmetros. Vou rodar aqui com os cons, ok? Eu já tinha feito esse arquivo dip.rsf aqui, por isso que ele está me dizendo que está up to date. Mas no caso, na sua máquina, esse arquivo ainda não vai estar feito, ele vai ser gerado aqui com os cons. Então vamos lá para a nossa modelagem, ok? O último flow que a gente vai colocar aqui, ok? Esse último flow é onde a gente vai fazer a nossa modelagem. E aqui eu vou colocar o nosso alvo, vai ser a nossa data, nosso arquivo data. Ok? Vou só subir um pouco aqui no editor de textos. Ok? E agora a gente vai ter que aprender um conceito do Madagascar para utilizar múltiplas fontes. A gente já viu isso com a função fetch, mas não lembro da gente ter visto isso com o flow, que é passar as múltiplas fontes através de uma lista do Python. Essa lista vai ser um conjunto de dados dentro desses colchetes. O primeiro arquivo que a gente vai utilizar, é o nosso arquivo de interfaces. Vou colocar aqui interfaces, ok? E o próximo arquivo que a gente vai precisar é justamente esse arquivo dip que a gente acabou de gerar. Eu vou colocar aqui dip, ok? Coloco a vírgula aqui, o nosso conhecido 3 aspas simples, e a gente vai começar a nossa modelagem. Okay? É o nosso programa SF Kirmod _ Newton. Okay? Esse programa a gente vai utilizar para fazer a modelagem para um modelo de múltiplas camadas. Os parâmetros que a gente vai precisar colocar, primeiramente, são o número de amostras do nosso dado, NT. Vou colocar aqui 1000. Vou colocar aqui DT igual ao intervalo de amostragem. Vou colocar 0.004, ou seja, 4 milissegundos. A gente precisa colocar a frequência do pulso Richter. Então vou colocar frequência igual a 10, nesse parâmetro frac. E agora a gente vai colocar NS, DS e NH, ok? A gente vai precisar colocar esses parâmetros que vão ser o nosso CMP, ok? NS é a posição, é o número de CMPs. Vou colocar aqui, por exemplo, 50. Ok? DGS vai ser um intervalo entre cada um CMP. Vou colocar 0.025. Ok? Tá tudo em quilômetros aqui. E aí vem NH, que vai ser o número de offset. Esse número de offset a gente pode colocar 100. 100 offsets. O offset 0 em H0 igual a 0. CMP 0 igual a 0 também. Ok? Acho que só faltou aqui colocar DH, que é o intervalo de amostragem entre os offsets. Colocar 0.0125. Ok?
Aí vem mais alguns parâmetros, que é verbose, igual yes. Ou seja, eu quero que, né, o programa possa exibir as mensagens durante a modelagem. CMP igual yes, ou seja, eu quero que ele já gere para mim os CMP gathers. Ou seja, se eu colocasse CMP igual a null, ele ia gerar aqui os short gathers. Mas eu quero que ele gere diretamente CMP gather. Então eu coloco CMP igual yes. Ok? E agora vem um parâmetro que é bastante interessante, que é vStatus. Esse programa, KeyMod Newton, ele permite tanto fazer para camadas constantes, quanto para camadas com gradiente lateral de velocidade, ou na anisotropia VTI. Okay? Então, como a gente está fazendo para camada de velocidade constante, a gente vai utilizar vStatus igual a 0. Se você quiser, né, fazer algum tipo de modelagem um pouco mais elaborada, né, observe essa documentação do KeyMod Newton. Basta digitar, né, o nome do SF KeyMod _ Newton no terminal, e aí vai aparecer, né, as opções desse parâmetro vStatus. Okay? O próximo parâmetro que a gente vai precisar é descrever a velocidade das camadas. Exatamente como a gente fez aqui anteriormente para o programa SF Unif 2. 1.5, 1.69 e 2.0. Okay? São as nossas velocidades aqui. Okay? Tem um parâmetro que é um parâmetro debug, a gente coloca igual a null, que é um parâmetro para fazer a depuração, né, desse programa. Como a gente não está trabalhando com desenvolvimento, a gente coloca debug igual a null. E aí, para finalizar, fw dxi ni, okay, igual a yes. Esse parâmetro aqui é bastante interessante. Esse parâmetro ele habilita, né, que o programa KeyMod Newton utilize a iteração anterior, né, como início, né, para a próxima iteração. Então é interessante colocar esse parâmetro aqui como yes, habilitar essa opção aqui no KeyMod Newton. E aí, para finalizar, a gente coloca xref, que é igual a 0, ou seja, onde está a nossa superfície de aquisição, o zref igual a 0 também. Ok? E o nosso DIP, aí sim, a gente vai utilizar esse nosso arquivo DIP aqui. Ok? Eu poderia colocar diretamente na dip.rsf, porém, o Madagascar ele me permite fazer o seguinte. Me permite utilizar $, ok? Sources. Assim como o $targets, que a gente aprendeu a utilizar nas aulas anteriores, esse $sources ele é expandido, né, para as nossas fontes aqui, que eu declarei aqui no início do meu flow, ok? Para a nossa lista de fontes. Se eu quiser uma fonte específica, eu coloco aqui entre colchetes, ok? E coloco, né, entre chaves, e aqui entre colchetes eu vou colocar o índice da nossa fonte, ok? Justamente na nossa lista de fontes. Essa aqui é a fonte 0, essa aqui é a fonte 1. Então eu estou utilizando sources 1, ok? Então o meu DIP vai ser o meu sources 1. Então dessa lista de fontes, né, eu vou pegar a fonte com o índice 1, que é justamente DIP, ok? Ela vai ser o meu arquivo de inclinações. Ok? A gente fecha isso aqui com 3 aspas simples. Fechou o nosso flow da modelagem. Vamos verificar se está funcionando lá no terminal. Sair e salvar, vou rodar Scons. Ok? Ele está lendo aqui o meu Scon script. E agora ele vai fazer a minha modelagem. Né? Ela vai demorar um pouco. Ok? Mas aqui ele fez aqui, né, os 50 CMPs para mim. O tempo que ele levou, né, esse KeyMod Newton, como a gente colocou verbose, né, habilitado, ele exibe aqui para mim. Demorou uns 5 segundos mais ou menos aqui na minha máquina. Apertar Ctrl L, vou dar um ls aqui. Está aqui o nosso data.rsf, os nossos dados. Vamos utilizar, né, data.rsf e swing. Ok? Então aqui eu tenho o meu N1, que é justamente o tempo, são 1000 amostras espaçadas de 4 milissegundos, como a gente colocou lá. Né? Aqui eu vou ter o meu offset e por último aqui o meu CMP. Ok? Vamos tentar exibir, né, esses nossos dados com o programa sfgray. Para isso eu passo data.rsf para sfgray e passo isso para sfpen. Apertei Enter aqui.
ele está exibindo aqui para mim justamente os CMP gathers, ok? Nossos 50 CMP gathers. Aqui é o eixo do offset e aqui é o eixo do tempo. O que seria ideal da gente fazer agora é colocar o cabeçalho, né, indicando o que é cada eixo, ok? Aqui eu sei que é o offset, né, por causa do intervalo de amostragem. Porém, eu preciso deixar isso bem claro aqui nas labels, né, do meu arquivo de dados. Então vou sair aqui com quit, Ctrl L, vamos lá para o nosso sconstruct. Vou lá para o final do sconstruct. Depois de fazer a modelagem, a gente vai passar isso com um pipe para o nosso programa sfput, ok? Que a gente já sabe que manipula o header, né, dos nossos arquivos RSF. E eu coloco o label 3, é o meu CMP, ok? A unidade do eixo 3 é justamente quilômetros. A mesma coisa, label 2 é o meu offset, a unidade do meu eixo 2 também é quilômetro, ok? Como o meu label 1 e a unidade, né, do meu eixo 1 já está correta, eu não preciso fazer mais nada. Agora eu posso sair e salvar, Ctrl L, rodar os cons de novo, ok? Ele vai refazer aqui para mim a modelagem de data.rsf. E agora eu posso visualizar tudo de novo lá com sfgray. E aqui já tem a minha label do meu eixo. Offset em quilômetros, aqui o tempo em segundos. A última coisa que a gente pode fazer, já para finalizar a aula de hoje, né, eu sei que está bem complexa, é exibir o formato em um cubo de dados lá com sfgray trace. Vou sair aqui, né, com quit. E aí para fazer isso, eu passo data.rsf para primeiramente sfbyte e depois passo para sfgray3 com flat igual a null. Passo isso para sfpen. Apertei Enter aqui, está aqui o nosso cubo de dados. Então aqui eu tenho o eixo do tempo e do offset. E aqui do lado eu tenho os meus CMPs. Ok? Então é assim que a gente faz uma modelagem bastante simples, né, aqui no Madagascar. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível. Lembrando que esse script, né, assim como todo o material de apoio, vai estar disponível, né, no meu repositório no GitHub. Vocês vão poder baixar esse sconstruct e rodar na máquina de vocês. Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.